Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui nos claustros, onde também já gravámos outras entrevistas, sempre com plantas diferentes, de acordo com a estação, com André Pinotes Batista, deputado do PS. Muito obrigado pelo vosso convite, queria-vos congratular por este projeto e esperar que sirva para que as pessoas percebam que por trás da figura institucional está uma figura humana, uma figura normal, com os seus defeitos e as suas virtudes, e acho que é importante levarmos esta dimensão humana às pessoas. E falando já desde o teu percurso pessoal e estás ligado ao Barreiro, até porque vives no Barreiro, como é que tu descreves o Barreiro e qual é a melhor parte do Barreiro para quem não conhece? É muito difícil dizer qual é a melhor parte do Barreiro, mas eu descrevo o Barreiro como uma terra de somas. O Barreiro é uma terra onde se somam contradições, é uma terra onde se somam visões diferentes da política, do associativismo, do desporto, e é muito interessante porque o Barreiro acaba por ter um caldo de cultura de quem recebeu na década de 20, 30, 40, 50, no apogeu industrial, pessoas que vinham de todos os pontos do país porque era ali que estavam em emprego. Aliás, o PDM do Barreiro está previsto para 200 mil pessoas, quando o Barreiro tem uma população de 69 mil, mas está previsto para 200 mil pessoas porque era o que se esperava que houvesse de volumes migratórios para o Barreiro. E o Barreiro tem, de facto, no movimento associativo, fortes influências de Trás-os-Montes, de Castelo Branco, do Alentejo, do Algarve, e depois tem também uma marca muito do Barreiro. E é muito interessante porque o Barreiro é a soma destas coisas todas e depois há um sentimento exacerbado de ser do Barreiro, quando ser do Barreiro na verdade não quer dizer nada a não ser esta fusão de coisas, que essa sim quer dizer muito, e portanto muitas pessoas quando iam ao Barreiro, aquilo que acabavam por se apaixonar era pela vivência de estar no Barreiro e não pelo Barreiro em si. Mas se eu tivesse que escolher um sítio, a Frente Ribeirinha é de facto a parte mais bonita, mais deslumbrante e está cada vez mais disponível e vale mesmo a pena caminhar à beira do Rio Tejo, mas também do Rio Coina, que é um que não é tão conhecido e é mesmo bonito e descomprime mesmo. E para quem também visita o Barreiro e visita, por exemplo, as antigas instalações da CUF e que tinha uma dimensão muito grande, sente também se calhar que essa parte foi um pouco um sonho por cumprir e que às vezes ficou a desejar por não se ter concretizado esse desenvolvimento. Não sentes também que, isto não só no Barreiro, mas também outras localidades que banham o Tejo, que há uma grande divergência deste lado da margem para a margem sul? Existe uma assimetria brutal entre as duas margens do Tejo e da área metropolitana de Lisboa. Aliás, qualquer pessoa que tenha um bocadinho de mundo, que viaje um pouco, não encontrará muitas cidades europeias com tamanho desequilíbrio naquilo que são a chamada Grande Londres ou Grande Paris, ou como lhe queiram chamar, as designações podem variar, e aqui existe de facto um desequilíbrio brutal, mas que tem uma razão histórica de ser, é que nós tínhamos três polos muito relevantes. E eu não concordo inteiramente com a questão do sonho não ter sido cumprido. Eu acho é que o sonho foi interrompido a meio. Os ciclos são assim, talvez não seja hoje a melhor oportunidade, mas acho que é importante que as pessoas percebam que nós tínhamos uma siderurgia nacional, tínhamos uma sete-nave, uma lisnave aliás, e uma CUF, e estes três polos atraíram muita gente de classes baixas que tiveram ali um ascensor social brutal. E é verdade que para quem começou por ir trabalhar para estas fábricas com condições de salubridade muito baixas, com cargas laborais terríveis e com muito poucos direitos, a verdade é que depois essas fábricas e sobretudo o Alfredo da Silva e a CUF em particular conferiram a essas famílias, se não aos próprios, aos filhos, isso certamente, a possibilidade de terem condições para a prática desportiva, para o exercício cultural, para o estímulo cultural e de estudarem. E havia um elevador social naquela margem muito grande mesmo. É muito interessante vermos que os indicadores nos dizem que a margem norte é mais rica em todos os sentidos, mas que foi na margem sul onde mais ascensão social se registou. Acontece é que por força da revolução, por força de falta de visão estratégica e até da desindustrialização, esse capital humano, esse know-how foi-se perdendo, porque as pessoas que ali ascenderam acabaram por dali sair. E não deixa de ser notável que há figuras marcantes da margem sul, do Barreiro em particular, há muitos, mas de outras também, que se destacaram na sociedade civil portuguesa e até em termos internacionais, mas não se fixaram lá. E o desafio é esse, por isso é que eu digo, o sonho não ficou por cumprir, ele foi interrompido e as pessoas naturalmente saíram à procura de irem desempenhar as funções e de irem cumprir os sonhos delas. E esse é de facto um drama, é o desenraizamento, é o desenlaçamento dessas pessoas, mas essas pessoas saem com tristeza, porque gostam do Barreiro, gostam de Almada, gostam do Seixal e saem com mágoa, mas como não conseguem concretizar ali os sonhos que têm, vão à procura, noutros sítios isso é normal, e é isso que tem que ser invertido. Portanto, o sonho não é que não se tenha concretizado, ele foi interrompido, acordou-se abruptamente
e após o 25 de Abril, já um bocadinho antes, foram tomadas opções estratégicas muito erradas, e não é por eu ser um antifascista convicto, não é por eu ser um democrata convicto que deixarei de dizer que houve abusos no momento das nacionalizações, e também não é por ser um democrata e um antifascista que eu deixarei de dizer que nas crises de 83, sobretudo, houve uma falta de visão estratégica brutal naquilo que eram empresas que eram uma alavanca e um motor da economia nacional. E Setúbal continua a ter a Portocel, a Navigator, a Auto Europa, a Repsol. Continuamos a ser um motor da economia, mas perdeu-se ali muita coisa que ainda pode ser recuperada. E tu nasceste nos anos 80, quais é que são as tuas primeiras grandes memórias da tua infância? As minhas primeiras memórias da minha infância, eu faço muitas vezes esse exercício, tentar ver qual é a primeira memória que eu consigo ter, e é difícil porque nós às vezes temos a reconstrução de memórias por coisas que nos disseram ou por fotos que vimos. A primeira memória que eu tenho de mim em Porto Covo, acampado com os meus pais. E eu tenho a certeza que essa é a primeira memória de mim, porque não há nenhuma fotografia disso, e porque eu pude confirmar com o meu pai e com a minha mãe que de facto estivemos lá, e eu tinha 3 anos, e depois as memórias que tenho a seguir é de estar a brincar no Barreiro e de ir para Angola, e lembro-me, já em Luanda tenho muitas memórias, eu já tinha 5 anos, 6, tenho mesmo muitas memórias. Antes disso, como tenho essa fasquia muito bem marcada de ir para Luanda, tento sempre lembrar-me de certos episódios. Lembro-me de estar com a minha irmã e estar com medo de ir para a escola, não querer estar sem ela. Lembro-me de um conjunto assim de episódios esporádicos, mas a minha primeira memória é mesmo em Porto Covo a acampar. E tu já trabalhaste e tens alguma ligação a diversas áreas, estudaste ciências políticas e depois também vais mais para a área de comunicação, marketing. Porquê essas áreas e como é que descobriste estes gostos? É uma razão muito simples. Eu nunca tive muito jeito para fazer percursos longos na mesma coisa. Eu sempre tive uma predileção por experimentar coisas muito diferentes na vida. E eu comecei, eu não me licenciei, eu era um excelente aluno na matemática e, portanto, acabei por ir parar ao técnico para estudar engenharia. Aquilo não tinha nada a ver comigo, a não ser mesmo a matemática e a física, que são duas coisas que me apaixonam muito. E ao contrário das outras pessoas todas que têm muita dificuldade na matemática e adoram as outras coisas, eu adorava mesmo era a matemática e não ligava muito às outras coisas. Depois eu vou trabalhar e essa é uma parte da minha vida muito importante para mim. Eu trabalhei 10 anos no privado, comecei muito novo a trabalhar porque quis me emancipar. E começo por trabalhar na área da construção civil como projetista de AutoCAD, porque era o que eu sabia fazer, era o que eu tinha aprendido no técnico e na nova, era no fundo a aptidão mais arte que eu tinha, porque as outras eram todas soft skills, e começo a evoluir depois no sentido de trabalhar nas áreas de comunicação, porque era uma paixão que eu tinha, e sou convidado para trabalhar num jornal. Desse jornal eu vou trabalhar para uma agência de comunicação espetacular, que era a Miopia Design, que tinha contas como a Swatch, o Figo, fazíamos projetos de intervenção social, e é aí que surge a minha paixão pela comunicação a sério, porque nós vimos nascer as redes sociais, eu vi-as nascer e ganhar poderio a trabalhar nelas, e na altura umas não existiam, outras não existiam em Portugal ou não tinham expressão em Portugal, e foi aí que eu aprendi mesmo na prática que aquilo era a minha paixão, e depois decidi tentar ir estudar, mas já era muito difícil quando nós ganhamos a nossa autonomia, temos a nossa casa, constituímos a nossa família. Depois torna-se muito difícil estar a conciliar a parte laboral com a parte académica. E eu, como quero muito aprender, eu não me preocupa nada os títulos académicos, mas preocupa muito aprender. Eu gosto imenso, cada cadeira que tenho, parecem pipocas na minha cabeça, as ideias de projetos, as coisas que vou, e então fui sempre fazendo um esforço, até que chegou uma altura que eu percebi, depois de já ter gasto 5 ou 6 mil euros de propinas, percebi que era um disparate e que não fazia sentido nem ocupar vagas, depois que eu não conseguia cumprir, apesar de eu ter sempre acedido com exames públicos e com notas, portanto foi sempre por mérito e sempre pelo meu esforço, e assim que a minha vida me permitir, eu irei tirar um curso que me desafie e que seja difícil, e não um curso para poder aceder a qualquer profissão, ou seja o que for, porque isso eu não sinto necessidade, ou seja, eu não quero um curso por ser um pré-requisito, eu quero saber mais, e portanto há de haver uma altura da minha vida em que eu vou poder fazê-lo. Agora, acordar às 8 da manhã e a deitar-me à 1, com reuniões sucessivas e sendo pai solteiro, não vale a pena andar a insistir, porque já percebi, mais vale ver tutoriais e ler livros, vou-me cultivando assim, e pronto, acho que sobretudo na vida pública as pessoas têm que deixar de ter o complexo de inferioridade relativamente a estas coisas. É muito feio mentir-se sobre as licenciaturas, é muito feio queremos projetar uma sombra do que não somos. Eu sou filho de uma médica, eu tenho muito respeito pelo que a minha mãe estudou a vida inteira,
não foi só os 6 anos mais os 7 de especialidade, foi uma vida inteira a estudar. Eu lembro-me de ver os apontamentos da minha mãe até aos 60, 70, 60 aliás, que é a idade que ela tem agora, sempre até à reforma a estudar. Tenho muito respeito por isso. O meu pai escreve manuais escolares e é professor e, portanto, tem uma ligação muito estreita ao ensino. Tenho muito respeito por quem estuda e quem aprofunda os seus conhecimentos. Não consigo ter respeito por quem quer fingir que é aquilo que não é. E eu tento ter muito cuidado com isso. Em certas áreas até que uma pessoa acaba por ganhar alguns conhecimentos, mas que não pode confundir o conhecimento que vai adquirindo com achar-se especialista daquilo. Eu sei muito sobre comunicação, sei alguma coisa sobre direito, mas a partir do momento em que eu começo a tentar ser um jurista, eu caio no ridículo. Se eu quiser falar como um jornalista, eu caio no ridículo. E, portanto, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ler, gosto muito de saber, porque não gosto de ser apanhado em contrapé e não gosto de ser enganado na argumentação por quem sabe mais do que eu. E às vezes esse é o desafio e essa é a dificuldade, é termos que estudar muito, porque é fácil para quem tem mais conhecimento prender-nos numa dobra narrativa, prender-nos numa dobra argumentativa, e eu sinto-me muito desconfortável quando sou vencido pelo conhecimento, mas como ele está acessível a todos, é só irmos à procura. Aprendi numa audição com o Jorge Moreira da Silva, que me fez um autêntico bailado comigo num inquérito, e eu percebi que nunca mais me ia apresentar perante ninguém impreparado. Eu não preciso de fingir que tenho uma licenciatura para isso, preciso de estudar e preciso de me informar com quem sabe. E, portanto, essa é a minha relação descomplexada com o meu percurso académico, e hei de ir, como te disse, eu tenho 2 paixões, uma é a gestão e a outra é a ciência política. Ainda não decidi, mas agora também já não estou pressionado como estava na infância. Acho que é uma coisa também que é difícil, as pessoas não reconhecem isto muitas vezes, mas nós somos obrigados a decidir uma vocação ainda sem termos uma maturidade. Muitas vezes as pessoas amadurecem de formas diferentes umas das outras, mas nós acabamos por ter que desenhar o nosso caminho numa altura ainda muito precoce. Era bom que em Portugal se refletisse em flexibilizar um bocadinho os percursos das pessoas entre os 16 e os 23 anos, para elas poderem experimentar mais coisas e depois fazer o caminho, porque se há pessoas que sabem o que querem ser desde que nasceram, minha primeira mulher queria ser médica desde que nasceu, e é uma grande médica e está no estrangeiro a fazê-lo. Eu conheço outras pessoas que são excelentes profissionais e não faziam a menor ideia do que é que queriam fazer aos 20 anos, e era bom que se flexibilizasse um bocadinho para não criar às vezes tantas angústias nos nossos adolescentes que têm que decidir a vida deles, e os pais também, numa altura tão precoce. E no meio disto tudo, como é que aparece a ligação à política? A ligação à política esteve sempre lá. É uma coisa que é interessante. O meu avô era militante do Partido Comunista, mas não nos falava de política. Era como se a política não entrava em casa. O meu avô não transportava, tinha uma cultura ainda do tempo da resistência antifascista e, portanto, era muito interessante porque ele era um ativista, um militante, foi um resistente antifascista, mas não havia política na sala de estar. Não era suposto haver discussões de política. Aliás, as conversas de política começavam e acabavam no momento em que nós as tentávamos puxar. Mas a verdade é que isso estava incutido ali na minha família, esteve sempre latente. E eu lembro-me nas discussões à mesa, de estarmos a discutir política, obviamente mais a questionar o meu pai e a minha mãe do que outra coisa qualquer. Eles tinham raízes de esquerda ambos, a minha mãe raízes mais radicais, o meu pai raízes mais moderadas, e depois naturalmente ao chegar à escola, ao 8º ano, ao 9º ano, as associações de estudantes, depois no secundário a política já de forma mais séria, portanto eu diria que assim ela não nasceu, ela esteve sempre lá, ou seja, não foi propriamente uma epifania, não, foi um percurso normal. Eu tive sempre isso em mim e encontrei uma forma de me manifestar no Partido Socialista. Eu tive muito tempo dividido entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, até perceber que o Partido Social Democrata não era social democrata e que o Partido Socialista era de facto social democrata, e aí desapareceram umas dúvidas, mas eu só me filiei muito tarde num partido, foi já aos 21 anos, porque eu tinha muitas dúvidas e eu achava que a decisão que ia tomar ia ser de certa forma marcante e, portanto, eu não me queria enganar. Eu lembro-me de ter esta sensação e como eu me revi um bocadinho em coisas do PS e do PSD, eu cheguei a ir até uma convenção das europeias do CDS, mas essa foi rápida para mim porque eu percebi que não tinha nada a ver com aquilo, mas eu identificava-me com muitas coisas dos partidos todos. Aliás, hoje falta muito isso, nós estamos fechados em bolhas e eu gostava sempre de ter referências nos outros partidos. Eu gosto muito de ouvir o Lobo Xavier, por exemplo, mas eu gostava muito de ouvir o Freitas do Amaral. E havia outras pessoas, eu gosto muito de ouvir o Francisco Louçã.
Eu não tenho paciência nenhuma para ouvir o Marcos Mendes porque eu não tenho respeito intelectual por ele. Porque o Marcos Mendes não é um político, é uma pessoa que utiliza da experiência política que teve para alimentar um comentário do qual ele sobrevive mediaticamente. Agora, eu gosto muito de ouvir o Jerónimo, eu gosto muito de ouvir o João Oliveira, eu gosto de ter referências nos outros partidos. Eu por exemplo, fui um combatente muito vigoroso do Pedro Passos Coelho, mas eu tenho respeito pelo Pedro, eu tive a oportunidade de o conhecer, é uma pessoa afável e eu não tenho nenhum interesse em insultá-lo ou em ofendê-lo. Uma coisa é aquela coisa da culpa ser do Passos, que enfim, isso faz parte da própria narrativa política, e o Pedro também ao longo da vida dele também não teve problema em dizer que a culpa era do Cavaco primeiro e depois que era do Guterres e por aí fora, mas sem nunca perder que, por exemplo, o Pedro é uma pessoa bem formada, uma pessoa educada, uma pessoa tolerante, e eu acho que é importante nós mantermos estas relações na vida pública. Hoje em dia é difícil, hoje em dia ser moderado já se está a tornar um ato quase radical, porque nós sabemos que o sucesso da comunicação é nós dizermos coisas muito vincadas. E já ninguém procura galvanizar um largo espectro de pessoas, procuram galvanizar uma bolha e dá mais likes, dá mais seguidores no Twitter, dá mais audiências. Mas eu percebi, pela minha experiência televisiva também, que nós, se formos assertivos, nós podemos ser moderados e assertivos e não prejudicar a nossa mensagem. Eu tenho uma audiência média de 250 mil telespectadores por minuto à segunda-feira, e eu não deixei de ser moderado, ainda por cima a comentar um tema como o futebol, que é um tema que desperta tantas paixões primárias. Eu sou muito assertivo naquilo que digo e às vezes sou muito assertivo a ser moderado. E isto parece uma contradição, mas não é. Porque enquanto as bolhas gritam umas para as outras, se nós formos muito assertivos a dizer calma, que há aqui moderação, isso passou a ser o novo disruptivo. Parece uma contradição, mas não é. É mesmo assim. No momento em que todos gritam preto e branco, tu podes gritar bem alto que cinzento também é cinzento. E além desse gosto que tens, essa paixão clubística e comentas futebol, neste caso é sportinguista e é um ano feliz para vocês, tens também outro gosto por jogos digitais, nomeadamente LOL. Como é que esses jogos aparecem? É a primeira vez que eu tenho, já tive a oportunidade noutros fora poder colocar esta questão, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar disso um bocadinho mais à vontade, porque há um desconhecimento muito grande em Portugal daquilo que é a comunidade de esportes, os jogos eletrónicos. E é muito estranho que os políticos queiram representar as novas gerações e não saibam o que é o Discord. É muito estranho que os políticos queiram... Um certo dia houve uma pessoa com grandes responsabilidades políticas em Portugal que me chamou e que me pediu conselhos de comunicação, como é que nós poderíamos falar para os jovens. E eu, que já estou muito farto mesmo de ouvir banalidades, para falarmos para os jovens, primeiro temos de ter políticas para eles, porque senão não temos o que comunicar. E perguntei a essa pessoa se ela sabia o que era o Discord, se sabia o que era o Twitch, se sabia o que era o Fortnite, se sabia o que era o FIFA, se sabia o que era o League of Legends, se sabia o que era o Valorant, ou o que era o TFT, entre outros, ou o CS. E a pessoa começou-se a rir e disse, eu acho que o meu filho joga a isso. E é esse desconhecimento brutal. Nós temos milhões de pessoas que durante a pandemia tiveram a jogar este tipo de jogos. Nós temos milhões de pessoas que durante a pandemia tiveram a conviver nos Instagrams que nós conhecemos, nos Facebooks que nós conhecemos, mas também tiveram a conviver nos TikToks e nos Discords e por aí fora. E até nos chats in-game que existem, que as pessoas nem sabem o que é. E é muito interessante porque o League of Legends é um jogo que existe há 10 anos, tem-me acompanhado no meu percurso, portanto eu levo 15 anos de atividade partidária e 10 anos de atividade de League of Legends, e esse jogo faz mesmo parte do meu dia, faz mesmo parte da minha vida. Eu também leio sobre aquilo, também estudo, é o meu mecanismo de fuga. É interessante porque numa série que toda a gente gostava muito, o House of Cards, até que o Kevin Spacey foi cancelado e deixou de contar como um dos mais brilhantes atores, porque o percurso que teve pessoal aparentemente não é validável e portanto apagou-se o Kevin Spacey do mapa. Há uma cena onde ele está a jogar um first-person shooter como presidente dos Estados Unidos e está a dizer que aquilo é a forma dele se aliviar. Eu, na altura achei piada porque eu já jogava antes, não foi para mimetizar ninguém, mas o mapa onde eu jogo chama-se Summoner's Rift e é dos sítios onde eu vou para descomprimir das muitas responsabilidades que tenho. Ali nós dividimos, somos 5, cada um tem a sua responsabilidade e pronto, lá estou eu a jogar com miúdos de 12 anos, com outros de 40 e é muito interessante porque ali somos todos iguais, somos todos uns bonecos cheios de cores, pequeninos, e tem outra particularidade também, é que é uma comunidade que vai crescendo cada vez mais em Portugal.
Hoje a SIC e a RTP já têm programas sobre isto. Nós temos em Portugal pessoas de referência nesta área, como o Kevin Acali, por exemplo, é e destaco esse porque esse tem feito a promoção mesmo daquilo, e para mim esses jogos são uma forma de descomprimir, de me manter ligado à realidade, porque atrás destes jogos depois existem fóruns, e seguir aqueles Reddits e perceber as dinâmicas é estar dentro do lingo. Eu não sei dizer língua em português, será o jargão que os miúdos usam, e depois perceber porque é que eles dizem legit, profits e afins, e saber. E quando eu vou a uma escola, eu sei falar com eles porque eu falo a mesma língua que eles. E eu falo a mesma língua que eles porque o português de hoje não é o português de ontem, e o português de hoje, com os seus neologismos, com os seus vícios, vão sendo introduzidas coisas, e é a forma que eu tenho de falar com eles, e é muito interessante ver que o jogo, o League of Legends, e aqui só o jogo parece ter uma conotação negativa, aquilo é um desporto. Eu já não posso ser um praticante daquele desporto de qualidade. Eu sou de 4 milhões de jogadores, eu estou na tabela do meio, e já me dou por muito orgulhoso. Na pandemia eu vi um tweet da Alexandra Ocasio-Cortez em que ela disse: cumpri o meu desígnio, cheguei a Silver 3, eu já estou à frente dela, já estou a caminho de Gold, mas de facto teve piada, não sou manifestamente o único político que joga aquilo, mas é muito interessante que o jogo simultaneamente seja um desporto e que simultaneamente seja uma forma de estarmos ligados à sociedade civil. E voltamos àquela questão, como é que nós falamos para os jovens se não tivermos políticas para eles, e eu vou apresentar uma iniciativa legislativa sobre isto. Ainda não tive tempo, porque tenho andado a tratar daqueles assuntos mais mainstream, mas vou mesmo fazê-lo, porque basta pensarmos que o xadrez já tem mais praticantes digitais do que presenciais, para percebermos que a pandemia veio acelerar uma tendência que já existia. E portanto eu hoje, quando acabar as múltiplas reuniões e esta entrevista, há de haver uma altura que eu vou chegar a casa, vou vestir a minha t-shirt, os meus calções, vou meter os headsets de gamer, e tenho lá o meu teclado que me custou um balúrdio, que tem um teclado mecânico, e depois vou fidar, que é assim que a gente diz com os gajos que jogam mal, e portanto eu lá irei jogar mal e irritar uns miúdos de 12 anos que jogam muito melhor do que eu, mas pelo menos ficarei mais descontraído, e é uma coisa que é importante também para a minha saúde mental. Passamos desde já à segunda parte da nossa entrevista e vamos direto às nossas escolhas. A primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição. Eu não escolho entre humildade e ambição. Eu normalmente nestas coisas de escolhas eu escolho sempre, mas a mim enerva-me quando as pessoas dizem cuidado que aquele tipo é ambicioso. Eu acho que nós podemos ser ambiciosos com humildade. Não custa nada, é percebermos as nossas limitações, percebermos que temos que trabalhar e dispararmos muito alto. Quem não sonha alto não constrói coisas importantes. E eu, quando dizem assim, aquela pessoa é ambiciosa, eu admiro isso. O que eu não admiro são pessoas que pela ambição pisam os outros. Portanto, aí, se a escolha fosse entre respeitar terceiros e ambição, eu punha o respeito pelo outro. Entre humildade e ambição, eu acho que as duas podem ser conciliadas. Cães ou gatos? Cães, sempre. Segurança ou liberdade? Era liberdade, liberdade, liberdade no início, há de ser liberdade no fim. No meio, comecei a dar valor à segurança. E aqui o meu eu mais jovem deve estar um bocadinho irritado, porque para mim foi sempre liberdade, no fim há de ser sempre liberdade. Hoje em dia eu diria que é liberdade na mesma, mas salpicada com um bocadinho de segurança. Estou a ficar velho. Sagres ou Superboc? Não gosto de cerveja, vinho branco. Vinho branco. Macron ou Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, nenhum dos dois é particularmente inspirador para mim, mas aí tendo que escolher, não fugindo, Pedro Sánchez. Coates ou Bruno Fernandes? Coates, essa é a rasteira. O Coates, pelo jogador que é e pela forma de ser. Eu tive a oportunidade de ficar a conhecer um bocadinho melhor o Coates. É um ser humano extraordinário e as pessoas esquecem-se, se por trás dos políticos estão pessoas, por trás dos entrevistadores também estão, e por trás dos jogadores de futebol também. O Coates, além de um profissional de excelência, é um ser humano extraordinário. Sócrates ou Passos Coelho? Eu não consigo, eu nunca apoiei Sócrates, e depois dele ter tido estes problemas com a justiça, eu deixei de ter vontade de ser opositor dele. Eu fui opositor do Sócrates todo o tempo. Eu tive naqueles 1%, eu não digo isto com soberba, grandes amigos meus, grandes referências para mim, figuras, apoiaram o Sócrates, e eu percebo porquê, porque o Sócrates era uma pessoa que tinha um desígnio para o país. Agora que ele teve estes problemas todos com a justiça, eu deixei de ter gosto em dizer que fui a oposição dele. Mas eu, entre Sócrates e Passos Coelho, como político, eu prefiro Sócrates, porque apesar de eu ter sido sempre uma oposição, eu não tenho nenhuma admiração por ele como pessoa.
nunca tive. Ele não respeitava as minorias e isso era uma coisa que me enervava profundamente. Fonseca Ferreira já morreu, foi candidato a secretário-geral contra ele e eu tive o privilégio de conhecer o Edmundo Pedro, que era um homem com H de humanismo muito grande. E o Sócrates tratou-nos como lixo e quem trata o Edmundo Pedro como lixo não tem lá muito valor. Como político, o Sócrates era uma pessoa com desígnio para o país e quem disser o contrário está a faltar à verdade. O Passos Coelho também tinha um desígnio, mas eu abomino o desígnio dele. Portanto, foram provavelmente, nos últimos anos, os dois políticos com maior definição de um horizonte para Portugal. O horizonte do Passos Coelho, para mim, é negro. Ele tem outra visão, eu sempre já falei com ele. O do Sócrates era muito mais animador para mim. Nunca consegui seguir o Sócrates porque eu não conseguia seguir o José, também não conseguia seguir o político, mas era um homem com uma visão muito progressista. Campo ou cidade? Cidade para viver, campo para fugir. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Bossa Nova, eu não sou apreciador nem de chutes e pontapés, nem de Rui Veloso. Se formos a um karaoke e se bebermos uns canecos, vais-me ouvir mais depressa a cantar Rui Veloso do que chutes e pontapés. Portanto, isso é uma questão, pode ser uma questão resolvida com vinho, mas à partida eu prefiro sempre a Bossa Nova. Ronaldo ou Figo? Ronaldo. Eixo do mal ou circulatura do quadrado? Neste caso, quadratura do círculo. Eu gosto dos dois, são os dois únicos programas de televisão que eu não vejo o meu programa porque eu estou lá, não tenho a possibilidade de ver. São os dois únicos programas de televisão que eu vejo e os noticiários da Patrícia de Carvalho da SIC. Não vejo mais televisão nenhuma, a não ser as coisas que se vai buscar nas plataformas pagas. Gosto muito, são muito diferentes. O Pacheco Pereira, não vou estar a elogiar a Ana Catarina porque eu sou muito amigo dela e acho que não me ficava bem. O Pacheco Pereira e o Lobo Xavier são dois seres humanos fantásticos. O Eixo como programa é muito divertido, eles estão a ficar um bocado chatos. A dizer, com exceção do Luís Pedro Nunes, façam lá um esforço, eles eram uma malta tão divertida e agora neste momento acho que o Aurélio e o Luís Pedro Nunes são mesmo os mais fresquinhos. Aquele modelo é muito giro, mas acho que está-se a cansar. Renovem qualquer coisa. 230 ou 180? 230 para 250, muito mais do que 180. Portugal devia ter duas câmaras, não devia ter uma. Ninguém tem coragem de mexer no nosso sistema político porque ninguém consegue pensar em Portugal há mais do que 4 anos. Às vezes até pensam a 2 anos quando não estão a pensar a 2 dias. Nós devíamos ter duas câmaras, nós devíamos ter duas câmaras com funções diferentes, uma mais de representação territorial e outra mais de legislação, de grande legislação e questões constitucionais. Eu sou simultaneamente, e costumo até chegar a esse patamar, eu sou simultaneamente aquilo que aqui se chama mal um deputado regional e ao mesmo tempo um deputado nacional. Porquê? Porque eu tanto faço perguntas sobre a minha terra e visitas a coisas da minha terra e escrevo na imprensa regional, como escrevo no público, ou como vou à televisão, ou como trato de assuntos de âmbito nacional, nomeadamente na economia, nas obras públicas e no ambiente, como seja o novo aeroporto, as questões da ferrovia, as questões do PRR. Eu sou coordenador da Comissão da Covid-19, onde temos o acompanhamento das medidas sanitárias, mas também da recuperação económica, e eu tenho ambas as valências, a local e a nacional, e acho que, sendo possível, era desejável nós termos um representante da população que fosse conhecido e identificado e que se candidatasse naquele círculo dizendo: eu sou o Joe, eu sou a Jane e eu vou-te representar lá, as minhas ideias são estas, e as pessoas que escolhessem dessa circunscrição entre mim e entre ti qual era o representante que iam querer, e depois dos restos das votações, que hoje são desperdiçadas, e é uma coisa incrível, o CDS teve montes de votos que não serviram para nada. Desses restos termos um círculo nacional, onde elegeríamos um círculo de compensação, onde elegeríamos pessoas, e poderíamos fazer numa Câmara única ou em duas câmaras. Eu preferia duas câmaras e, portanto, nós em Portugal não temos deputados a mais, temos deputados a menos. E se tivesse a oportunidade para convidares uma pessoa para almoçar com quem nunca almoçaste, uma personalidade nacional ou internacional, quem é que seria? Nacional ou internacional? Eu gostava muito de conhecer o Barack Obama. Era uma pessoa que eu não tenho dúvidas em dizer, mas esse é muito mainstream. É muito escolhido, sim. É muito escolhido, eu imagino que seja muito escolhido. Eu acho que mesmo assim tenho o privilégio de almoçar e jantar com muita gente interessante. Não preciso de me pôr a imaginar muito, tenho tido esse privilégio de conhecer seres humanos extraordinários à volta da política e fora dela, mas se eu pudesse convidar alguém para almoçar, hoje era o Jorge Sampaio. E qual é que seria o prato principal? Me deixava à escolha dele, porque a minha refeição
ia ser ouvi-lo e, portanto, não ia estar propriamente preocupado com a comida, mas se ele me deixasse escolher, ia ser uma açorda, que é uma coisa sempre simpática para um alentejano. E qual é aquele país que nunca visitaste e que está no topo da lista? Tenho um na cabeça, eu quero ir à Áustria, ando com esta fixação, não me perguntes porquê, deve ser para desconfinar, é suficientemente longe para eu me sentir turista e suficientemente perto para eu não me sentir fora de casa e, portanto, ando com essa fixação. Onde eu quero mesmo ir é ao Japão o mais depressa possível. Estou a ver se consigo arranjar em uma altura em que haja campeonato de LOL e vou lá assistir a um jogo e ao mesmo tempo faço a viagem e vou comer um sushizinho ou uns pratos típicos asiáticos. E qual é o filme que mais gostaste? O filme que eu mais gostei é um filme que se chama Lo Secreto en sus ojos e que fica a par de outro que nós chamamos A Vida dos Outros, que é o Das Leben, que é sobre um regime totalitário, e o Secreto de tus Ojos é um filme que é passado na Argentina, é um filme notável. Hollywood tentou replicar, falhou redondamente. Recomendo a qualquer pessoa que não tenha visto estes dois filmes que os veja. São filmes que mudam a nossa vida, conseguem-nos tocar do ponto de vista político, do ponto de vista histórico e também do ponto de vista emocional. Se não têm a série para ver, vão ver o Dark, que é absolutamente avassalador, da banda sonora à história, é uma série alemã que é absolutamente notável. Vejam menos Hollywood, menos Disney e procurem, porque há muita coisa boa a ser feita por independentes e não é ser pseudo-intelectual ou não é dizer uns nomes giros como Lo Secreto de sus ojos, em vez de dizer outra coisa qualquer. É mesmo bom, vale mesmo a pena. E o Dark, por exemplo, está na Netflix e é imperdível, é mesmo uma coisa fantástica. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me digas numa ou em poucas palavras o que é que associas a estas palavras que escolhi. A primeira que escolhi é choco frito. Setúbal. Essa é fácil e traz-me boas memórias. Muitos amigos à volta do choco frito. CUF. CUF lembra-me o meu avô, em frente à estátua do Alfredo da Silva, a dizer que não era capaz de falar mal do patrão. Acho uma imagem muito marcante. Um comunista puro e duro, resistente antifascista da clandestinidade, a olhar para o mausoléu do patrão, como ele dizia, e dizer: do meu patrão eu não tenho nada a dizer. Eu também trabalhei na CUF, mas nada que se compare a isto. Portanto, CUF é o meu avô. A Rábida. A Rábida é um sítio da minha infância, o Portinho. Lembro-me logo do Portinho, lembro-me logo de andar ali a passear naquelas casas já mais junto à água mesmo e estar com os meus pais. É um sítio de infância, é um sítio onde eu me sinto protegido. Confiar. Família, os meus pais, nas minhas irmãs, no meu ciclo restrito de amigos, que é amplo. Eu tenho os mesmos 20 grandes amigos há 20 anos e isso é o meu ciclo de confiança, é onde eu posso ser eu próprio sem estar preocupado com o que é que as pessoas acham ou deixam de achar. Posso gritar, posso cantar, posso estar à vontade numa sociedade que é cada vez mais de plástico, posso ser de carne e osso. Portanto, confiança é mesmo a minha família ampla. A família ampla, eu envolvo estes amigos na família ampla. Tejo. Bem, que eu espero ainda hoje, não sei como é que está o tempo, nós estamos aqui nesse claustro, mas se estiver bom ainda hoje é de chegar ao Barreiro, é de ir ao Bar do Bento, que é assim que se chama, que era do Manuel Galrito Bento, foi guarda-redes do Benfica, teve um ataque cardíaco, morreu, agora é da família dele, e se puder, tenho ali o fato de banho no carro, e de ir buscar a minha filha à escola e dar um mergulho. Ontem fui, hoje também hei de conseguir. Os barcos do Tejo também servem para a gente apanhar uma onda que se chama a Gasoline. Para quem não sabe, é uma onda onde todos os miúdos vão a correr quando ela passa, é as ondas grandes que nós ali temos, é quando o barco passa. A melhor hora para ir à praia no Barreiro é na hora de ponta, a maioria de razão, as pessoas estão a ir e a vir, e portanto há muitas ondas e nós aproveitamos. E se pudesses resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias? Hesitação. E custa-me ficar só por essa. Portanto, eu ponho hesitação e sonho. Nós sonhamos, às vezes fazemos por acidente, mas sobretudo hesitamos muito, hesitamos demais. Nós somos mesmo um povo extraordinário, temos-nos em má conta, nós subestimamos-nos permanentemente do ponto de vista coletivo, passamos a vida a falar mal de nós. Nós não devemos, eu já viajei e trabalhei em muitas partes do mundo, nós não devemos nada a absolutamente ninguém, mas nós não podemos ser um país inteiro e um povo inteiro apenas nos momentos de urgência. Era bom que nós fôssemos o que nós conseguimos ser, e é notável, e não é conversa de político, ou se quiseres posto numa coisa mais provocatória, não é conversa de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós somos mesmo um povo extraordinário perante a adversidade. Era bom que quando estamos perante o normal, aquilo que se chama o normal, fôssemos assim mais em constância. E portanto eu acho que Portugal é mesmo sonho e hesitação. É pena, mas eu tenho vontade e inquietação para fazer essa parte também. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Que hoje são o José Mário Branco, antes de mais, e que tenham a consideração que os políticos são pessoas. Os políticos têm filhos, mudam fraldas, bebem copos, irritam-se, têm frustrações, têm angústias, têm ansiedades, falham. Os políticos não têm que ser um exemplo em cada coisa que fazem.
Os políticos têm que ser um exemplo no serviço público, têm que ser um exemplo em termos de honestidade na gestão de dinheiros, na gestão de meios, na gestão de oportunidades, nas decisões que tomam serem para o bem comum. Isto é, usando uma linguagem do Ricardo Araújo Pereira, é não gozar com quem trabalha. Tudo o resto, os políticos têm que ser normais. Os portugueses deviam mesmo parar de estar à espera que toda a gente tenha o dente branco, a barriga lisa, porque normalmente não é impeditivo. Uma pessoa pode ter o dente branco e a barriga lisa e ser substantiva. Mas o que é facto é que muitas vezes temos... Eu detesto quando dizem, tu és deputado, tens a obrigação de não te enganar numa vírgula. Eu peço desculpa, mas não tenho nada. Eu sei o que é A com H e A sem H, mas eu posso me enganar a escrever e posso cometer um erro. Eu não tenho que ser perfeito porque não há gente perfeita. Ali à porta está um detector de metais, não está um detector de caráter. Se tivesse um detector de caráter, isso era bom. Um detector de honestidade também era bom. Agora, as pessoas têm que parar com esta coisa de andar à procura da perfeição, porque depois acabam governados por gente aparentemente perfeita, que substantivamente é muito pobre. Nós temos um Primeiro-Ministro que eu tenho um grande respeito porque é muito teimoso nestas coisas. Ele também acha que o que é substantivo, mas ninguém, nem eu próprio que estou a dizer isto, e eu não... O José Gil tem uma coisa que é o princípio da não inscrição, que é falarmos deles e esquecermos que nós também fazemos parte deles. Eu não quero fazer isso, eu também faço parte deste meio, eu também me cinjo pelas regras, eu também preciso dos votos, eu também preciso da aprovação social. Não porque isso seja importante para mim como ser humano, mas porque sem os votos eu não sou eleito e não estou aqui a fazer uma diferença e a aprovar as leis que quero e a mudar mentalidades. Mas era mesmo bom que as pessoas percebessem que nós temos que eleger quem nos represente condignamente. E se nós não somos perfeitos, se nós temos falências, quem nos representa também tem. Mais vale disparar ao sítio certo e fazer a crítica certa do que disparar a tudo. E era bom, porque no dia em que nós começarmos a fazer isso, estamos a refundar o nosso sistema político sem ter que mexer em lei nenhuma. A principal mudança é uma mudança de mentalidades. Eu já aqui disse, é preciso mudar as regras também, mas o principal entrave, o principal atraso disto tudo é uma questão de mentalidade. E enquanto nós esperarmos dos nossos políticos o que não devíamos esperar, não estamos a exigir deles aquilo que devíamos exigir. Os erros repetem-se e nós vamos dizendo que estamos cansados e que estamos fartos deles, mas até ver o que vem a seguir a isto é uma ditadura e, portanto, comigo não contam para isso e cá estarei para combater os que agora até já batem palmas ao Salazar. Portanto, infelizmente temo que essa luta que havia uma altura que era mais lírica do que outra coisa se venha a tornar mais real. E é isto que eu queria dizer aos portugueses, nós temos aqui políticos que são bons e que são maus. Enquanto estiverem a exigir coisas de nós que não são relevantes, não vão conseguir distingui-los e vão andar a gritar que são todos iguais, quando na verdade as críticas que fazem são todas iguais. E os portugueses são muito pouquinhos na forma como exigem. Deviam exigir muito mais, mas de outras coisas. E deviam parar de exigir futilidades que exigem. Depois nós vamos estar mais nas revistas cor-de-rosa e vamos estar menos a fazer o nosso trabalho. Mas enfim, isto é uma guerra antiga que eu tenho, digo estas coisas, nunca me impediu de ter a minha progressão normal na política, porque acentua no trabalho. E enquanto trabalhar acho que vou sempre ter as minhas oportunidades, e no dia que não tiver, volto à minha vida, que é mais descansada, e onde não sou escrutinado, que é uma coisa que os pessoas não têm noção. Eu não posso comprar bifes de peru no Pingo Doce sem que me venham perguntar se eu não sou isto ou aquilo outro, ou etc. Eu gostava de comprar bifes de peru descansado, provavelmente já não irei a tempo disso, mas pelo menos posso tentar mudar mentalidades, e acho que isso é uma parte do meu mandato também. É não dizer só que sim com a cabeça. Também não preciso dizer coisas disparatadas só para ser notícia. Lá está, terminamos como começamos. Nós podemos gritar alto, que cinzento também é importante. André, muito obrigado pela Obrigado, participação. Boa sorte, e vou deixar o apelo a todos os deputados que não deixem de participar, porque é uma forma de fazermos também a nossa parte. Obrigado a todos lá em casa também por seguirem e continuem a acompanhar as nossas entrevistas aos 230 deputados aqui à Assembleia da República. Sejam muito bem-vindos e estamos sempre disponíveis. Até já.